Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje, Val, nós temos um convidado especialíssimo. Eu não vou nem apresentar, você apresenta, Val. Vou apresentar, me dê essa honra, José Bellarmino, ele que é atleta, vai anotando aí, pessoal, atleta, primeiro brasileiro a ser campeão mundial por categoria do Ironman e do meio Ironman em seguida, assim, foi muito próximo, treinador, empreendedor, marido e pai de 3 meninos pequenininhos. Bem-vindo, Bellarmino. Crianças. Obrigado pelo convite. O que é mais difícil, ser pai ou... Olha, acho que nos momentos ali a dificuldade acaba sendo a mesma, né? Porque você tem que focar nos filhos, atenção, e quando tá treinando, sendo treinador também, não é fácil, tem que puxar a orelha de muitos atletas, então Tá acho ali, que cada equilibrado. equilibrado. Você tem uma noção, né? Pra você entender. E a gente tem que falar do nosso patrocinador, Val. Sim, Insider está aqui conosco nos podcasts. Estamos recebendo muitos elogios, Dudu. Verdade. O pessoal está elogiando bastante o podcast, então você que quiser ajudar, compartilha com a gente. E a Insider abraçou aqui nosso projeto. Muito obrigada. A Insider que tem camisetas tecnológicas, aquela camiseta que você não precisa passar, é de material, né, Val, que não fica cheiro, né, depois do dia, você pode usar, você pode viajar. Acessem aí têniscerto.com/insider e tem aquele cupom esperto para você ganhar um desconto. O cupom é Tênis Certo, o link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Bom, vamos contar um pouquinho da sua história, como que chegou nesse Ironman, meio Ironman, mas vamos voltar lá atrás. José Bellarmino... Meninão, molequinho. Como é que você começou? Como é que o esporte surgiu na tua vida? Ah, legal, né? Todo mundo tem a curiosidade de saber como a gente inicia no esporte, né? Então, acho bacana a gente começar falando disso. Eu gosto de falar também que eu sou filho de um paraibano e de uma paraguaia, né? Que saíram das suas casas ali e se encontraram no Mato Grosso, e foi a cidade onde eu nasci. Então, eu sou sul-mato-grossense. E aí, né, a gente veio para São Bernardo, né? Que é a cidade onde a gente se estabeleceu. E bem ativo e tudo mais, com 7 anos, né, por indicação médica, comecei a praticar natação. E aí foi um gosto maravilhoso pela água, pelo ambiente, pelas pessoas. E dos 7 até os 9 foi muito aprendizado, muito lúdico. E aí com 9 anos, aí o negócio começou a ficar sério, né? Realmente entrei na equipe de natação. E aí o negócio foi até você começou em escolinha 31. particular ou algum clube, alguma coisa? Foi escola particular, a escola Estilo Clube, né, lá de São Bernardo do Campo, né, da área verde, e onde tem, na verdade, um celeiro de grandes atletas, né, atletas olímpicos, treinadores olímpicos, muitos atletas brasileiros bons, inclusive, que hoje em dia estão na ativa, né, que são técnicos. São Bernardo ou dessa escola? Dessa escola, que saíram tá. dessa escola, né, que fica em São Bernardo. Tá. E hoje em dia estão na seleção brasileira, né, tem... Sérgio Marques, tem o Arthur Albiero, que também já é brasileiro, mas já conseguiu representar a equipe norte-americana, né, com a categoria feminina, com o pessoal feminino. Então, assim, foi um local onde eu comecei ali a dar os primeiros passos e onde eu adorei, amei começar com a natação. E aí... o negócio foi indo para um caminho que nem eu imaginava, né? Imagina aquele garotinho super ativo, né? Criando gosto pela natação. E foi bacana, porque, né? Vieram ali os títulos, né? Campeão paulista, campeão brasileiro, recorde sul-americano, as viagens para o exterior. Que legal. Né? Então, foi assim, do nada, assim, não esperava, né? Então... Sim. É muito gostoso. Esse foi o início. Do assim. nada, mais ou menos. Tem que ter muito treino, né? Muita natação. Muita não natação. é assim, tipo, hoje eu não vou. Né? E natação é muito competitivo, né? Sim. Os atletas de natação são muito fortes. Muito. E é muito legal a gente falar nisso, porque quando a gente começa a natação, né, ou um esporte, a gente não sabe o quanto a gente tem que se dedicar, o quanto a gente tem que se esforçar para conseguir, né, os resultados. E quando eu comecei ali, eu era muito indisciplinado, não tinha tanta educação. Criança Aquela que coisa tava, de jovem, né? Exato. Então, assim, eu aprendi a ter horário para chegar nos lugares, a me comportar ali com as pessoas, né? E ter o respeito do treinador, né? Então, isso foi muito bacana.
que o esporte nos dá, né? Seja qualquer esporte, você tem que ter disciplina. Você tem Adolescência que ter... também? Você passou nadando, treinando, competindo? Sim. Eu passei com o meu treinador, né? Quando eu entrei na equipe, equipe competitiva, né? 9 anos eu fui com o meu treinador até os 22. Nossa. Então, ele é o meu mestre, o meu mentor, é o cara que até hoje a gente tem contato e que me deu a linha, né? Ó, esse é o caminho. Que a adolescência é uma fase mais ou menos complicada para a maioria dos jovens, porque você fica meio perdido, né? E o esporte te deu essa segurança, direção. essa linha. E foi bacana porque, assim, o ambiente que eu morava era um ambiente, assim, né? Periferia, não era fácil, sabe? Então, eu consegui ver na natação, assim, meu, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar que eu tô. Eu voltava, ficava brincando com os meninos, soltava pipa, jogava bola e tudo mais. Mas, por exemplo, quando chegava as férias, dava o horário do treino, Nossa, que legal. eu ia pro treino. Então, assim, isso me deu muita disciplina e falar assim, ó, esse é o caminho do bem. Tem o caminho que não é tão bom. Então, isso... Você conseguiu enxergar qual caminho você poderia escolher. Então, na adolescência, eu falei, é esse caminho que eu quero. E foi o caminho que tudo deu certo, né? Você trilhou. Como que foi depois, quando você chegou naquela fase, ó, tem que escolher faculdade, ou virar um atleta? Você teve esse momento, assim, que você parou com a sua família e falou assim, eu preciso ver aí, o que eu vou fazer? Não, é legal falar isso porque, assim, os pais, né, nos colocam na escola, né, vai dando todo o suporte ali e a gente vai crescendo. E quando chega essa idade aí, confesso que eu sofri uma pressão dos meus pais. Mais o meu pai, né, porque meu pai na época, imagina, ele trabalhou na roça e ele foi construindo as coisinhas ali na época, né, ele já tinha um bar e uma lanchonete, já estava, né, tava começando a estruturar a vida ali. E tipo, e meu filho só vai ficar nadando? Eu só vou ficar dando dinheiro para ele, para viagem, né? Então, ele falava assim, o que você vai fazer? Tipo, odonto, sei lá, medicina, ele gostaria que eu fosse mais pro lado da engenharia. Aí eu falei, putz, pai, não, eu quero ser educador físico. Ele, ai, meu Deus do céu. Mas ok, né? Não gostou muito, mas era o que eu queria. E aí eu tive que mostrar para ele que aquela era a minha paixão, ficar ali no esporte. E aí eu decidi educação física. E aí eu comecei, né? Ganhei bolsa na faculdade, então ele já ficou, opa, não vai precisar pagar a faculdade? Não, pai, não vai precisar pagar a faculdade. Olha, o clube que eu tô legal. vai me dar bolsa 100%. Aí ele já, opa, beleza, já melhorou, uma coisa a menos. E aí foi onde eu fui ganhando a confiança dos meus pais, e eles me dando suporte para falar, é isso que ele quer? Deixa ele sossegado, não me dá trabalho, né? Não é um menino que, sabe, dá dor de cabeça, então deixa ele seguir no esporte. E aí, quando eu escolhi a faculdade, uni o útil ao agradável. Imagina, fazer o esporte, que é a natação, que eu adorava, mais a faculdade, que, era muito gostoso, porque eu comecei a trazer o que eu aprendi na faculdade para a prática, melhorei muito como atleta. Então, foi bacana, porque aí o papo com o meu treinador, né, já começou a ser cada vez mais fino, assim, tipo, até, a gente conversar muito sobre planejamento, as estratégias, né, para as provas e tudo mais, então, agregou muito. Então, foi muito legal. Foi difícil esse período, mas questão de pouco tempo, meus pais já estavam, né, confiando mais em mim, foi muito legal. E daí, quando chega no ápice do nadador ali na idade dos 20 e poucos anos, aí já também começa a ficar mais complicado, né? Você precisa trabalhar, e a natação a gente sabe que aqui no Brasil é bem difícil, assim, do cara viver da natação, né? Sim. E daí como é que você pensou? Você falou assim, vou ter que parar de nadar, ou eu vou buscar um outro caminho? Eu tava no nível que, assim, você quer entrar na seleção, né? Porque você entrando na seleção, você já começa a receber uma grana a mais, né? Tinha o patrocínio aí, não sei se eu posso nem falar, mas Correio, CBDA, né? São patrocinadores que na época davam uma grana muito boa para quem estava ali integrando a seleção brasileira. Então eu falei, eu preciso entrar, porque eu recebia a grana do clube, que eu estava, né? Tinha bolsa na faculdade, eu falava, se eu entrar na seleção, vem uma grana a mais, que me dá uma tranquilidade para eu começar a fazer o meu pé de meia.
Então, o meu foco foi assim, eu preciso entrar na seleção. E lógico, você entra na seleção, aí vem É os outra campeonatos- coisa, né? coisa. Outro olhar. Outro, meu, aí é o topo da pirâmide mesmo, porque aí você pensa em campeonato mundial, você pensa nas viagens, né, de preparação, os camps, né, mirar a tão sonhada Olimpíada. Nossa. Então, foi nesse esquema. Eu falei, meu, vou entrar na seleção e tentar, e foi isso que aconteceu, né? Foi um pouco tardio, porque o meu amadurecimento demorou um pouquinho, e eu, na verdade, não era tão talentoso. Eu era muito esforçado. Eu era o primeiro a chegar no treino, muito. Era o primeiro a chegar e o último a sair, né? Então, eu lembro muito bem. Teve época que eu treinar 3 períodos, por exemplo. Nossa. Treinava das 5 às 6:30 da manhã, depois ia para a faculdade, voltava da faculdade, que era do lado, né? A faculdade e o clube que eu treinava o segundo período, almoçava ali, dormia na arquibancada e fazia o terceiro período. Qual clube que você treinava? Eu treinei em São Bernardo, né? Treinei em Santo André, São Caetano e também Unisanta, em Santos. Né? Então, esses foram os clubes que eu representei. Esqueci de Suzano, tudo com a letra S. Né? Mas é isso, foi muita dedicação e querendo estar na seleção para conseguir, tipo, ganhar uma graninha e ficar, opa, ok, assim, Agora sabe? eu tô num nível... Bacana. Mas mesmo assim, né, Edu, você fala, meu, me formei em educação física. Tá, ok, né? Mas até quando que eu vou levar natação para depois eu, tipo, parei a natação e eu vou seguir minha carreira? Né? E foi muito, assim, engraçado, porque eu falei, meu, eu tô nadando bem, vai indo, vai indo. Quando eu fui ver, eu tava com 30 anos, eu falei, não, eu preciso parar de nadar. Não, Você entrou na seleção quando? eu entrei com 18 anos. Nossa, 18 novinho. anos. E aí eu fui até os 26, mais ou menos, na seleção. E aí foi quando você se tornou campeão em que modalidade? Eu nadava as provas de 100 200 peito e 100 200 medley. Né? Então, essas eram as minhas principais provas. Lógico, a gente nada outras provas, mas o principal mesmo eram essas provas, que eu disputava os campeonatos brasileiros, né? Copa do Mundo. E eram essas provas. E é muito legal falar também, porque assim, imagina, eu sempre gosto de voltar atrás e me imaginar aquela criança, aonde aquela criança ia chegar, né? Então, assim, quando eu viajava para os países, sempre eu trazia alguma coisa, né? Alguma lembrancinha para falar assim, meu, ó, pum. Tive aqui. Pai. Então, putz, meu, Inglaterra, China, Austrália, França. Então, meu, fala, caracas, foi muito gostoso, porque você acaba conhecendo muitos países que se você tivesse que realmente conhecer, é difícil, né? É difícil para você ir lá e bancar. E fazendo aquilo que eu mais gosto, que foi o esporte, a natação. Então, muito privilegiado nesse sentido, né? Exato. Então, nossa, é gostoso falar. De viver um sonho. Não, e deve dar muito orgulho pros seus pais, né? Porque Sim, quando que ele ia dúvida. imaginar lá o moleque que tava começou a nadar e ia parar lá numa seleção brasileira de natação, Nossa, né? que orgulho. É muito legal que na época ali, né, no meu auge, ele tinha um programa de TV chamado Planeta Água, se eu não me engano, da ESPN, da Sport TV, não vou lembrar. E aí passava muito sobre natação, né? E minha mãe, imagina, na época eu morava já fora de casa, né? E minha mãe ficava ali vendo o programa, me ligava. Então, bonitinha. você fala, caracas, meu. Minha mãe acho que sentia muito orgulho de mim, né? Ela é Sua minha fã. fãzaça. Então, é gostoso, né? Lembrar disso e falar, cara, valeu a pena tudo que a gente, né, passou. Então, é gostoso lembrar. Quem você encontrou, assim, de famoso do esporte, da natação, que, sei lá, entrou na piscina com você, pode ser do Brasil e do mundo, assim, você olhava e falava, caraca, olha quem tá aqui do meu lado. Na minha época, assim, a minha época do Gustavo Borges, do Fernando Scherer, do Rogério Romero, que, né, a gente pegou seleção juntos, né? Tinha o Luiz Lima, né, que hoje aí é um político que está bem influente também. Então, são pessoas que na minha época eu ficava ali de olho para aprender, né? Porque eram referências, imagina, atletas olímpicos aí que representaram tão bem nosso país e a oportunidade de estar ali com eles, de perguntar, né? É gostoso demais. O Thiago Pereira, na verdade, é muito legal, né? Inclusive, acho que o ano passado, a gente estava no evento, aí um amigo nosso em comum acabou ligando e a gente falou. E, assim, eu bati o recorde sul-americano, né? E eu falei assim, ó, Thiago, você é o único cara que bateu o meu recorde, mas que eu não fico bravo. Porque eu posso falar que o meu recorde sul-americano ficou com um atleta
medalhista de prata nas Olimpíadas, então eu fico tranquilo, organizado. Né? Então é gostoso lembrar disso e saber que, como eu falei, eu não era talentoso, mas eu era muito dedicado, muito dedicado. Então foi através dessa dedicação que cheguei a um lugarzinho, né? Podia chegar para a Olimpíada, mas, tá bom demais. Não me sinto frustrado por causa disso. Isso é bom, isso é bom. Uma coisa que a gente ouve bastante aqui, dos treinadores que vieram aqui, muitos deles têm um histórico com natação e depois foram para a corrida, né? Eu fui nadador de competição também, nadei Campeonato Paulista, brasileiro, trabalhei com equipamento de natação, óculos, aquelas roupas tecnológicas e tal, né? E daí o pessoal perguntou assim, Edu, por que você não vai pro triatlon? E é muito interessante que a maioria dos nadadores que foram de competição chega numa fase aí dos 20 e poucos anos, não querem ver mais piscina, assim, pro resto da vida, né? E aqueles nadadores que eram mais ou menos acabam pegando mais gosto pro triatlon. A gente vê isso daí bastante, né? Não é o seu caso é o contrário. Você foi nadador de competição, você poderia pegar um bode de piscina e nunca mais querer ver a piscina. Na piscina, né? Imagina, treinar três vezes por dia, você não quer ver piscina de jeito nenhum, né? Puxado. Mas não foi isso que aconteceu com você, né? Não foi. Foi muito engraçado, porque quando eu cheguei nos 30, 31 anos ali, eu falei, eu não vou conseguir chegar à Olimpíada como nadador, então eu vou tentar ser um treinador olímpico, fazer um atleta olímpico para eu ir para a Olimpíada, que é o meu sonho, né? E fiquei trabalhando com as categorias de base, vários atletas, né, se sacaram nas minhas mãos ali com o meu trabalho e tal, e inclusive até disputaram seletivas e tudo mais, mas eu falei, E assim, o triatlo apareceu de um momento que eu estava já, imagina, 5 anos, eu parei de nadar com 78 quilos. Bati 96 nesses 5 anos. Caramba! Alimentação, comia qualquer coisa, já não treinava nada e tudo mais. E aí, quando eu fui, né, ver, eu falei, 96 quilos, eu preciso fazer alguma coisa para emagrecer. E aí foi quando eu comecei a correr, a pedalar com a bike emprestada de um amigo e senti que, nossa, como é gostoso a atividade física, né? Por que eu falo isso? Porque foi dessa forma que eu acabei deixando a natação para seguir no triatlon. E aí, entra no que você falou, Edu, para mim foi muito fácil, já nadava. Aí comecei a correr, tinha muita noção de ritmo. Para pedalar, sempre gostei de pedalar. Quando eu olhei assim, eu falei, já estou no triatlon. Sim. Né? Então, é gostoso você sentir aquela mesma alegria que eu senti quando eu tinha aqueles 9 anos, quando eu entrei na equipe, eu voltei a sentir com 36 anos de idade. Nossa, conhecendo um novo esporte, conhecendo tudo de novo. Isso. Então, imagina, até 31 anos, ok, natação, sucesso, ok. 5 anos, tive sucesso também, mas a minha saúde estava indo por espaço. De 78 para 96, quase 100 quilos. Eu tenho 1,78. E aí você, né, começar a se movimentar e sentir o prazer numa nova modalidade, cara, para mim foi... Eu falo que assim, eu sou privilegiado de ter 2 vidas como esportista, né? Sim. Tem gente que tem até mais, mas eu tô feliz demais em ter conhecido o triatlon no momento que eu, né, busquei resgatar a minha saúde. E não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei. E como você entrou no triatlon? Como que foi a sua primeira prova de triatlon? Como começou a pintar para você? Pessoas ao seu redor começaram a falar ou você, de repente, começou... Como foi? Um amigo meu, né, na verdade, um amigo treinador, que estava na mesma equipe que eu dava treino, ele dava treino para a equipe principal e dava treino para as categorias de base. E ele já tinha feito triatlon. E ele estava voltando a querer fazer as provas, né? Aí, quando eu falei para ele, Flavinho, eu preciso emagrecer. Aí ele falou, cara, eu tô já correndo, já arrumei minha bike, ele já tinha a bike dele, eu tô treinando o pessoal ciclismo aí. Quiser colar? Vambora. Aí eu falei, sério mesmo, você tá correndo com quem? Ele falou, tô correndo com o Givaldo, que é um cara que eu já conhecia. Então tá bom, ele vai lá segunda, quarta e sexta, então eu vou lá na praça, no Chico Mendes, eu vou lá então. Aí eu comecei a ir. E aí comecei a correr com ele ali, peguei a bike emprestada de um amigo, né, que estava encostada lá, e falou, pega a bike, fica a bike um tempo aí. Aí nos primeiros rolês que eu dei com essa equipe lá de São Caetano, tinha alguns amigos ali, eu falei assim, e esse treino aí, foi muito forte? Aí ele falou assim, foi um treino meio forte. Aí o cara comigo, mas se isso foi forte, eu comecei agora, a segunda vez que eu pedalo. Dá para melhorar.
Meu, resumindo, um mês eu já estava puxando o treino, sem Nossa. saber nada muito de cambiar. Então eu falei, meu, acho que esse negócio vai dar bom. E aí, mas assim, Val, Edu, eu não queria ver planilha na minha frente. O pessoal falava assim, mas você tem que fazer uma planilha, você vai melhorar muito, você nem começou nada, você está fazendo tudo errado. Eu falei, mas eu estou nadando a hora que eu quero, da forma que eu quero. Eu estou indo 3 vezes por semana para correr. E estou saindo para pedalar 2 vezes por semana, tá ótimo. Você queria voltar a ter o prazer, né? Da atividade física, né? Isso, eu não queria treinar para... Competir, né? Não, eu queria me sentir bem. E aí não teve jeito. Aí o Flavinho falou assim, ó, vai ter um triatlon sprint lá em Santos, no Santa Cecília. Vamos? Falei, vamos. Curtinho, 750 nadando, 20 km de bike no circuito e corre 5. Falei, isso aí eu aguento fácil. Aí a gente foi. Aí, na hora que eu terminei a prova, fiz a prova bem, ganhei a prova. Aí, quando terminou, eu falei, nossa, cara, parecia aquele menino de 9 anos. Sabe, quando você... Eu lembro que a primeira medalha minha foi de 25 metros nado costas. Eu lembrei daquele 25 metros nado de costas. Eu falei assim, fazendo um sprint. Aí eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí foi onde começou a acontecer as coisas, né? 30 e quantos anos você tinha? Tinha 36 para 37 anos. Não, e tem gente que eu bato muito nessa tecla, que tem gente que acha que isso já é velho, né? Que não, e é o começo. Na verdade, é só o começo, né? Sem dúvida, porque, meu, a idade é só um número. Você não sabe o que tem dentro de você. E o mais importante, o que você faz faz muito bem para você. E você tem que escolher, seja uma dança, seja um esporte, seja, sei lá... Esporte pintar, em geral. Né? Geral. Algo que faça você se sentir bem. E o triatlon, nesse momento, para mim, foi a virada de chave. Foi aí onde tudo começou. Eu costumo dizer que o esporte, ele resgata o seu próprio herói, né? Você tem dentro, você falou umas 3 vezes do seu menino de 9 anos, né? Então, é como se aquela criança tivesse um sonho muito forte que você, adulto, conseguiu resgatar. E eu vejo isso com muitas pessoas. Nossa, a pessoa, o olho brilha depois. Porque quando criança, a gente pratica muito esporte. Às vezes sem saber, correr, brincar, isso tudo é lúdico, brincadeira. Mas a gente vai crescendo e vão cortando, né? Sim. Ah, você tem que estudar. Para de correr que você vai derrubar as coisas. Você é muito agitado, diminui isso daí, né? Então, você tem que começar a cortar tudo isso. E aí, quando resgata, você fala, nossa, a criança que estava lá atrás está revivendo momentos muito bons, né? A sensação de liberdade, de prazer é muito grande, né? E sem cobranças, porque até então você só queria se divertir. Exato, exato. Ô, Bellarmino, aqui a galera conhece mais corrida, né? Sabe o que é 5, 10, meia, maratona. E o pessoal não conhece tanto de triatlo. Algumas pessoas conhecem, mas quais são as divisões, assim, as distâncias de triatlo? O que seria os 5K, os 10K, o 21 e a maratona no triatlo? Ah, legal, legal. A prova mais curta, que seria, por exemplo, 5K na corrida, a gente chama de sprint. Você nada 750 metros, pedala 20 km e corre 5 km. Esse é como se fosse o sprint. Os 10K é como se fosse o olímpico. Aí é o dobro. 1.500 nada, 40 pedala e corre 10. Tá. Né? E tem a distância do meio Ironman, que seria já um 21, né? Os 21 quilômetros. Aí 1.900 metros de natação, 90 de pedal e 21 de corrida. Né? No triatlo é isso. E tem como se fosse a maratona, os 42 da maratona, que seria o Ironman Full. 3.800 metros nadando, 180 km de pedal e 42 km correndo. Então, se for fazer uma analogia ali entre corrida e triatlon, seria isso. Qual que é a tua distância favorita? Olha, eu gosto muito do meio Ironman. Né? Dura mais ou menos em torno de umas 4 horas, 4 horas e 10, né? Mas eu tenho muita facilidade para fazer o full, né? Que demora em torno de 9, 10 horas. Né? Meu melhor tempo é 8 horas e 39. Mas então eu gosto mais dessas distâncias, médias e longas distâncias. Meu Deus do céu. Eu faço olímpico para ficar um pouquinho mais veloz, né? Igual a corrida, né? A gente treina, de repente, começa com 5, adaptou com 5, você vai para os 10, né? Aí você treina os 10, quando você vai para o 20, já fica, né? Ok. E a mesma coisa no triatlon. Você trabalha, faz ali alguns olímpicos, para quando você chegar no meio Ironman, você já está tipo, mais rápido e mais adaptado. Você já sabe o que você vai enfrentar. Então, é gostoso por conta disso.
A mesma sequência que a gente tem que usar para a corrida é para o triatlo. Não adianta você, por exemplo, né, na corrida o pessoal já inicia... Que é pro 42. 42, né? Tem muito isso no triatlon? Tem muito. Tem porque muito. o Ironman, ele é muito... É uma marca, na verdade, né? O Ironman tem a distância, mas é uma marca e as pessoas miram muito nisso, porque acho que é o que é muito visto, muito comercializado e... É muito comum, né? As pessoas, mas quero fazer um Ironman. Eu falo, mas você sabe do que você está falando, né? Porque não é tão simples assim, né? E o pessoal pensa que o Ironman que é o triatlo. Sim. Não que o sprint, né, que é a distância menor, não seja o triatlo. É o triatlo. Se você faz um sprint ou um Ironman, você é um triatleta, né? Você pratica o triatlo. Então, nós como treinadores, a gente acaba sofrendo um pouquinho, porque a gente tem que falar, vamos começar com o sprint, vamos começar construindo, né, a nossa base, e aí depois a gente vai degrau por degrau, até chegar ao famoso Ironman. E é a mesma coisa na corrida, né? Não adianta você falar, eu tenho que fazer maratona, porque meu amigo faz a maratona, e eu sei que eu consigo correr uma maratona. Você pode conseguir, mas o desgaste, o que vai gerar em você, você não vai nem saber o que é uma maratona, um 42. Então, faz os seus 5, depois vai para os 10, 21. É a jornada, né? A galera menospreza, né? Os 5 e 10. E é difícil, é uma prova difícil. Muito. Até tive um evento, semana retrasada, e fazia muito tempo que eu não fazia um teste de 3K. Meu Deus, meu pulmão, eu acabei, mas tão destruído, que eu falei, pulmão, agora eu senti meu pulmão. Eu tenho uma reclamação do Rodrigo Lobo. Ele me fez correr 3.000 sábado e hoje de novo, segunda-feira, 3.000. 3K seguido assim, gente, não é legal, né? Olha, dói. O pulmão dói demais. Fazia tempo. Você fala, nossa, no outro dia você tá assim, não consegue respirar direito. Você fala, isso é alta intensidade. E é legal você sentir isso, né? E tendo essas adaptações para você ir construindo a sua vida esportiva. Quanto tempo você demorou para fazer a sua primeira maratona, Val? Ela não é exemplo. Eu não sou exemplo. Não é um exemplo, não sou exemplo. Não façam isso. Eu fiz em 5 meses. Por isso que eu posso falar que não é o legal. Exato. Hoje fazendo, depois a 14ª maratona, eu consigo olhar para trás e entender que poderia ter feito 21 mais algumas vezes para me sentir segura, para depois migrar para a maratona, porque eu fiquei uma semana sem andar. Assim, dia seguinte, o outro, eu não andei. Depois eu comecei a querer andar no terceiro dia, fiquei uma semana muito mal. E coisas que, assim, agora a gente termina e sai para andar, sai para fazer. Não é algo que complica, né? O que eu acho, e o que aconteceu comigo, é aquela ansiedade de ver outras pessoas fazendo ao seu redor, que você começa a frequentar assessoria, começa a seguir nas redes sociais pessoas que correm, e aí você fala, eu quero experimentar isso daqui, eu quero viver isso. E aí é pular etapas, né? E é óbvio, né? É aquela coisa, você não pode impedir, né? Você não pode falar, não, você não vai fazer. Você é adulto, você faz o que você quiser, mas saiba que não é o indicado e não é o melhor. A gente estava agora há pouco com o Zeca da Z-Track, daí ele estava falando de Conrads. Ele falando até vontade de fazer 90K. Eu falei pra ele, eu falei assim... Mas ele falou assim, você tem que correr 70 no sábado. Mas ele falou um negócio, ele começou a conversa, e isso é muito importante. Começou a conversa falando assim, a primeira coisa que você precisa fazer é um planejamento, e as primeiras pessoas que precisam saber é a sua família. Porque esse planejamento com a família tem que ser muito orquestrado, tem que ser muito organizado, porque você imagina assim, num sábado você tem que correr 70 quilômetros, no domingo ninguém vai te ver, nem sábado, nem domingo, e nem durante a semana. Então, assim, é um projeto de 6 meses que você tem que entender que vai ser um compromisso com você e a tua família tem que entender também, senão a tua família não vai encaixar. Eu acho que o Ironman também, né? Se equilibra, sim. É um compromisso com a família. Total, né? Por exemplo, o ano passado, né, 2022... foi um ano, assim, bem duro, né? Mas, assim, quando chegou no final de 2021, já cheguei para minha esposa Renata e falei, o esquema é esse, eu tô a fim de fazer isso, tal, não sei o quê. Ela olhou para minha cara assim, tipo... Sim.
você tá louco? Eu falei assim, eu vou fazer. Uhum. E só para ela que eu confidenciei que eu falei que eu queria ser, eu até me emociono, mas que eu queria ser campeão mundial do meio e do full. Foi a única pessoa que eu falei, né? E depois, mais para frente, tive que falar para mais 2 pessoas, só, né? Aí ela começou, tudo bem, vambora. Muito legal você falar isso. Eu tenho esse pensamento também. Quando eu quis fazer a maratona abaixo de 3 horas, Barcelona, eu não contei para ninguém, nem na rede social. O Edu sabia, poucas pessoas sabiam, meu treinador, nutricionista. E a mesma coisa, quando eu conversei com ele, eu falei, ó, é uma maratona abaixo de 3 horas, para homem é difícil, para mulher é 2 vezes mais. Então, assim, eu vou me dedicar muito, ninguém vai saber, porque eu não tenho cobrança de ninguém pode falar nada. Sou eu que estou me colocando ali. Mas, e foi muito difícil para nós, assim, porque eu só treinava, eu só queria treinar. Chegou um ponto, assim, que é tão intenso que eu só queria treinar. E até no trabalho, assim, tinha situações que eu falava assim, eu não consigo resolver, resolve para mim. Eu passava para ele, com a minha filha, assim, sabe? Situações que eu tinha que resolver, eu falava, gente, eu não consigo, porque a cabeça estava muito ali no treino. Mas também passou, eu falei para ele, agora sossega. Mas, ô Bellarmino, além dessas 2 provas, o processo começa na classificação, né? Ah, sim, bem antes. Sim. E o problema de Ironman é que é no mesmo ano, né? Que você tem que se classificar. Exato. Então, por exemplo, eu queria ir para Kona em outubro. Eu tive que fazer a seletiva em maio, aqui no Brasil, em Florianópolis. Então, eu fiz um ciclo para full, para pegar a vaga, peguei a vaga. Então, essa foi a primeira etapa. Ok. Aí depois, não minto, eu peguei a vaga do full, eu peguei em maio, só que eu peguei a vaga do meio 1 mês antes, que também foi em Florianópolis. Então, o meio Ironman foi em abril, peguei vaga. O full foi em maio, peguei vaga. Então, a primeira etapa, ok. Passou. Mas, teoricamente, a gente tinha conversado com a Renata lá no final do ano, lá em outubro, que eu falei assim, ó, o ano que vem... 6 meses de preparo para pegar a vaga. Exatamente. Depois, mais 6 meses de preparo para ir para a competição. Para competição. Como que funciona para se classificar para o Mundial? É por faixa etária, né? Cada faixa etária tem um número X de vaga. Depende do número de participantes e aí eles fazem um índice técnico para cada faixa etária, um número X de vagas. Então, por exemplo, minha categoria, que é 45, 49, sei lá, 5 vagas. Então, os 5 melhores nessa prova têm direito à vaga. Se, de repente, os 5 não quer vaga, por exemplo... se tem 5 vagas. Se o 5º não quiser a vaga dele, o 6º pega a vaga dele. Então, vai rolando vaga. Né? Então, são 5 vagas. Tem que responder na hora, né? Na hora. É no dia seguinte, né, da prova. Isso. Tem entrega, premiação, tal. A pessoa ali já tem que decidir. Já tá com o cartão na mão, assim. Tem que estar com o cartão na mão. Exato. Então, até no briefing, antes da prova, né, o organizador fala, ó, de repente, quem tiver aí chance de pegar a vaga, né, já vai preparando o cartão aí, pede liberação no banco, é sério, é muito sério. É verdade, se não chegar lá não passou, você perdeu. E aí imagina só, quem tá na hora, faz um pix. Já fala, eu vou. Então imagina, sei lá, eu falei de 5 vagas, o cara que ficou em sexto, já que não rolou vaga, ele foi embora. Aí o cara que ficou em quinto fala, deu pau no meu cartão. Aí tem que chamar o sexto colocado lá, o sétimo. Aí ferrou. Entendi. Né? Então, por isso tem que, fazer as coisas tudo certinho. Chamou, você vai? Você vai. Tá com o cartão ok? O cartão ok. Pagou, vai, já era. Deixa eu perguntar uma coisa meio, sei lá, a bike, tem que ser uma bike específica ou se eu levar a minha CCzinha ali, sou uma atleta... Tenho ali uma bikezinha com uma cestinha, não tenho. Tem que ser específico? Tem que ter todo um parâmetro ou não? Assim, quando você vai iniciar no triatlo, né, tem provas que você acaba indo com a sua bike mesmo e ok. Né? O que significa a sua bike mesmo? Começa com R$100 mountain bike. Mountain com bike, 3.000? mountain bike, uma bike simples, sabe? Que não tem roda de carbono, que não tem um quadro de carbono, que não tem uma roda de competição. Né? Posso ir, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Não tem problema, né? Mas o triatlo é muito isso, né? Quando você entra, para você entrar é muito fácil, né? Não tem... Aí...
É aquilo que você falou. Você viu o seu amigo falando, eu vou fazer maratona. Você viu, eu vou fazer maratona. Você vai querer fazer. Então, com o triatlo, a mesma coisa de equipamento. Se você vê um amigo lá, nossa, a roda dele é tão bonita, a bike dele, nossa, Tá de rápido, carbono. começou a performar melhor, tá Isso. correndo mais leve, porque isso tudo influencia, claro. Aí você fica maluco. Mas o problema é que, no triatlon, o limite, o céu é o limite. Qual é a bike mais cara que você conhece, assim, que você já viu? Que você viu, não... Que eu vi, bike de 130 mil. carro. É um carro. E um carro bom. Assim, né? Hoje... Carro bom. O que essa bike de 130 mil tem de diferente de uma bike de 50 mil? O quadro, carbono, mas um carbono com uma qualidade absurda. Mesmo o carbono tem várias qualidades, né? Então, o carbono mais top que tem... a relação de marchas, né? O câmbio tem as categorias, né? Um câmbio vai de entrada, um intermediário e o top. Então, é o câmbio top, o mais leve. Que vai ser fácil de manejar, fácil de você trocar as marchas, né? Tudo Bluetooth. Então, é muito tecnológico, né? Mas... É aquilo. Se você não treinar, não tem jeito. Como tudo, né? Como tudo. Né? Tem capacete que custa 5 mil reais, 6 mil reais. Mas você fala, um capacete dá tanta diferença? Para um altíssimo nível, né? Onde ali a diferença de, 20 segundos, 30 segundos faz muita diferença, e ok. Mas imagina, um capacete desse para uma pessoa que está começando, não faz sentido. Né? Então, começa devagar e você vai sentindo o equipamento. Né? Eu, por exemplo, só fui ter... a minha roda fechada, sabe quando? Há um mês atrás. Que um amigo meu fez a aposta, se você ganhar o 73 Floripa, a roda é sua. Eu falei, mas... Porque eu peguei a roda emprestada para ele. Aí eu falei, você tá brincando? Mas vai ser difícil. Ele falou assim, se vira. Se você ganhar, a roda é sua. E você ganhou. Ganhei, graças a Deus. Uma roda custa aí próximo de 30 mil reais. Você fala, 30 mil reais uma roda? Preciso ter amigos como este. Fazer umas apostas Preciso dessas. fazer Né? Não, eu falei assim, se eu for a melhor brasileira na dou um tênis maratona, com o que placa. você... Não, isso aí já tá. O tênis com placa não é 30 mil reais. Eu quero uns amigos assim. No final, a gente fala muito dos tênis, né? brincando. Tênis agora é 2.000 e pouco, né? 1.700 para cima de placa, né? O tênis acaba virando o menor dos acessórios, Sim, né? Sim. É o mais tranquilo. Né? E é o tênis que, teoricamente, a gente tem que ter um tênis, assim, bom que eu digo para você, né? Não adianta treinar só com tênis de placa, não adianta. Então, você tem que ter aquele seu tênis de rodagem, aquele tênis que é confortável, e alguns outros tênis para você ir fazendo um rodízio, né? Mas não se compara ao preço de uma bike, né? Não se compara, de repente, ao preço de uma inscrição. Nossa, eu cutucando os Qual organizadores é uma inscrição? aí. Quanto é o valor de uma inscrição? No Ironman. No Ironman, $750, se eu não me engano. Acho que é isso. Uau. Do meio, se eu não me engano, tá $400, né? E aí, do full, se eu não me engano, 750 ou $800. Sprint olímpico são mais acessíveis. Aí depende da organização, né? Ironman, ele pode fazer, assim, tipo, eu quero fazer uma prova da distância do Ironman. Eu posso fazer, só não posso usar, quero organizar. O Challenge era o concorrente, né? Só não uso a marca. Sim. Tá, posso organizar, tá. Mas a chancela do Iron é só Iron mesmo, né? Assim, não vai ter 2 maratonas de Berlim, sabe? Entendi. Não adianta. É aquela organização, né? Por isso que eu falei que é uma marca, né? É uma marca. E como que é correr em Kona? É muito diferente? Kona. Vamos fazer uma analogia com a corrida? A corrida... Boston da... Boston é a mais top da corrida, é o lugar que todo mundo deseja. Galera se mata pra estar lá. Sim, então é como se fosse Boston. Tá. Todo mundo respira triatlo. Vai para outras provas, né? Deve, sei lá, maratona de Tóquio. Primeiro que a Havaí é incrível, né? Mas... É demais. Kona deve ser um negócio fora de série. Imagina, a prova 43, 44 anos. 44, 45 anos a prova. Sempre foi lá. Surgiu de uma brincadeira entre amigos, né? Um nada melhor, o outro pedala melhor, o outro corre melhor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos juntar as 3 modalidades, vamos ver quem realmente é o melhor. E aí foi onde nasceu o triatlo, a distância Ironman. E lá, realmente, em Kona. Então, você fala,
E quando você vai lá, você vê toda a história, né? O hotel da prova já tem um pouquinho da história, né, da ilha. E A realmente... energia do lugar é fora, né? É isso, A Val. gente teve lá o ano passado, não tem nada parecido com a Vocês foram para a Maratona de Honolulu? É o Honolulu. É outra ilha, né? Mas É outra ilha, mas- ainda é meio americanizada, assim, mas a gente conseguiu ir para outros lugares, assim, que são mais locais mesmo, e é impressionante, né, a energia do lugar. Mas é difícil correr lá, hein? A gente correu numa época que é um pouco mais frio, né? Só que ainda assim é vento e larga já a 23 graus, né? Imagina vocês que pedalam numa temperatura alta e tem Nada, vento, né? pedala e Sim. depois sai para correr, né? É, a gente nada no mar, né? A temperatura ali, a gente nada sem roupa de borracha, porque não tem como, né? É roupa normal mesmo. A gente coloca um speed suit, né? Que é uma roupa bem fininha, né? Por E cima do seu bermuda. uniforme, né? Ela acaba cobrindo assim, né? Ela meio que um macaquinho. E a temperatura da água, 26, 27 graus, muito gostosa. É, a gente sai para pedalar, lá é muito úmido, quente pra caramba, né? E vento. Vento. E assim, é uma ilha, né? Então, literalmente, onde o vento faz a curva. Você, às vezes, vem rajada ali que você tá de bike, você tá 45, 50 por hora, a bike começa a tremer, você tem que segurar a bike, tem hora que o vento tá nas suas costas, tem hora que o vento tá frontal, parecendo um ventilador gigante no seu rosto, né? E você sai para correr, você fala, eu não vou sobreviver à maratona aqui. Eu não vou. Calor, né? Muito calor. Você sai para correr, você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí tem um posto de hidratação a cada quilômetro, né? Esse ano foi a cada milha, né? A cada 1.600. Então, você joga gelo dentro da roupa, você fica com gelo na mão, aí você hidrata, você fica... É sobrevivência. Tá. Se você É tá guerra. É guerra. Você está acostumado a fazer, por exemplo, um pace de 5 minutos por quilômetro. Lá é 5,20. Esquece, é. É É outro 5,20. esquema. Não dá para você querer sair a 5 que você quebra. Né? Os profissionais conseguem, né, bem próximo do limite deles ali, mas mesmo assim eles têm que segurar muito. Então, E muito preparo antes também, né? De conhecimento, de aclimatar e... sim, eles vão lá, tem profissional que vai um mês antes. Eu cheguei lá 10 dias antes. Então, assim, ir para Kona é a Copa do Mundo, né, do futebol, é Boston da corrida, e é onde todo mundo quer estar. Realização É máxima. Máxima. É como se você estivesse numa Olimpíada. Né? O sonho, é o máximo. E como foi atingir o máximo lá? Ah, foi duro, assim, porque eu fui para lá em 2016 e eu tive um problema. Eu fui o primeiro nadador a sair da água no amador, tive cãibra, saí para pedalar, parei minha bike com 1 quilômetro e fiquei quase 1 hora parado para a cãibra passar. Então, assim, eu fui para lá para tentar disputar, ficar entre o top 5 e aí aconteceu isso comigo, ou seja... No meu pensamento, né, foi passando 5 minutos, 10 minutos, eu falei, ai meu Deus do céu, eu não acredito. Eu vim para cá e não vou nem fazer a prova. Aí 10 minutos, 15 minutos, chegou uma hora, eu falei, calma, o negócio é o seguinte, você vai levantar daqui, você tem 16 horas para cumprir essa prova, você vai levantar daqui e você vai completar a prova. Você não vai ser mais top 5, mas você vai completar a prova. E isso me acalmou muito, porque aí quando deu mais ou menos 50 e poucos minutos, levantei na bike, doendo tudo, minhas pernas, quadríceps, subi na bike terminei a bike para 6 horas, que é super alto, quase 1 hora a mais do meu tempo, e corri super bem, corri para 3:15. Nossa. Mas aquilo ficou dentro de mim. Eu falei, eu preciso voltar para cá para fazer essa prova do jeito que eu sei que eu posso fazer, né? E isso demorou exatamente 6 anos. Porque teve uma pandemia no caminho, Teve né? o nascimento dos meus filhos. Nascimento dos seus filhos, Verdade. verdade. Né? 2016 foi a prova, janeiro, foi em outubro, né? Outubro de 2016 a prova, janeiro de 2017 minha esposa fica grávida. E eu já tinha pego a vaga, né? Sim. Porque assim, eu fui mal nessa prova, né? No Mundial de Kona, em outubro. Em novembro teve Fortaleza. Aí você E pegou a vaga de novo. Peguei lá, eu falei, não, eu preciso fazer essa prova. E foi muito legal, porque realmente... Eu fui lá, ganhei a prova, foi super legal, né? Se eu tivesse feito uma prova ok lá em Kona, eu nem teria feito Fortaleza. Sim. Mas aí eu fiz Fortaleza, ganhei, fiquei super bem. Só que aí depois teve os filhos e tudo mais. 3 filhos, né? Você teve gêmeos, né? Gêmeos na primeira gestação da Renata. E aí depois de 3 anos veio o Arthur. Meu Deus do céu. E uma pandemia. E uma pandemia. Exatamente. Aí depois de 6 anos eu volto para lá. Mas com um percurso, né? Bastante coisas que eu lembrei, né? Do percurso. Ô Zé, você tem uma Legal. outra coisa também que eu acho que temos em comum, assim,
é que você tem facilidade para engordar, né? Se você para tudo, porque as pessoas olham assim, vê você magrinho, acham que é sorte. O Lobo sempre sacaneia ele sempre sacaneia nos ele. stories, que ele sempre tá comendo. Ele sempre ele tá pega a hora sempre, que ele tá comendo. mas é porque eu já vi ele muito maior, assim, não tá gordo, né? Nunca te vi muito acima do peso. Mas eu já te vi, assim, treinando que você não tava na sua melhor performance, você tava acima do peso para performar muito bem. E já vi, assim, dele treinar tão focado que ele ficou um palitinho, assim, sequinho, né? E imagino que foi muita organização na sua alimentação. Não só os treinos, que são, óbvio, puxado, Sim. mas você precisou se organizar muito. Eu adoro comer. Ah, eu também. Eu comer tudo. Melhor hora do dia. Muito. Quando a gente come. Mas quando você faz o esporte e o peso ele influencia muito, né, no seu rendimento, na sua performance, aí você começa a falar assim, não, vamos fazer o negócio direitinho? Tem que estar com quanto? 8% de gordura? 8% de gordura. 8% de gordura. Quando 8% de gordura? Tal época, tal data. Então, ok, cara, você tem até aqui para você, não chutar o pau da barraca, mas se controlar. Daqui para cá, aí é foda. E aí você faz o quê? Você para ali... Álcool. Como que é? Eu tô nessa fase. Eu tô querendo correr maratona no final do ano. Eu sempre falo assim, segunda eu começo, mas eu nunca começo porque sempre tem uma coisa que atrapalha no meio do caminho. Sempre tem uma festa, Como que dá esse estalo? Não, você já falou o segredo já. Tem que começar. Tipo, agora, já? Já. Ele começou hoje de novo. Já. Comecei hoje. Hoje é o dia. Mas Segunda-feira é o o que você dia. tira? Eu quero saber. O que você faz? Se organiza. O principal, assim, é o açúcar, não tem jeito. O açúcar, a fritura, né? Eu não bebo, né? Bebida alcoólica, então, teoricamente, é tranquilo. Esse é o meu problema. Né? E os doces, né? Que é o açúcar, eu tiro. Mas você Também gosta? é o meu problema. Sim, eu gosto. Então, por exemplo... Como até com farinha. Sei lá, eu adoro a paçoquinha, tal, não sei o quê, mas eu tento, de repente, colocar ela no treino ali, porque é um carboidrato, Vai queimar na hora. vai queimar ali, ok, né? Mas depois é o quê? É uma fruta, né? É uma uva que eu gosto, é um mamão que eu gosto, é uma coisa doce. Coloca um pouco de iogurte, coloca lá uma proteína, fica gostoso de comer. Então, assim, a minha saciedade com doce, eu vou mais para frutose mesmo, né? E evito realmente as tentações, porque é demais, né? Sei lá, de repente na quarta-feira eu vou buscar os meninos. Na frente da escola dele tem pastel. Eu adoro pastel para comer aquele molhinho lá. Aí eu deixo... Passa reto. Passo reto. Eu fiquei 4 meses sem relar a mão num pastel. E com 3 crianças pequenas, imagino que tem aniversário sempre, que tem docinho, bolinho, chocolatinho, hambúrguer. As crianças não vão viver elas também, né? Não vão. E assim, eu também não vou privar eles de comer, entendeu? E o mais legal, quando você se priva de uma coisa e você vê o resultado, por exemplo, eu começo o ciclo com 12%, 13% de gordura. Quando você vai abaixando, tá não sei o que, você fala, tá dando certo, tá dando certo. Cara, Quando que começa a você perceber no espelho e na balança? Você fala assim, tá... Na própria bermuda, eu sinto... Na própria bermuda... Mas o quê? Uma semana? 3? Não, Val. Eu começo a sentir, assim, um mês, umas 4 semanas... Eu já começo a sentir. Isso é importante, porque as pessoas também acham que em uma semana já vai ver... Corrida, assim, né? Não tem jeito. Você começa a fazer, aí você fala... Você sobe na balança. Aí depende muito da hidratação que você teve no dia e tudo mais. Você olha e fala, não, eu estou fazendo a dieta certinho, mas eu não emagreci nada. Tá. Tem a parte de o primeiro líquido, mês né? acho que é o pior, né? O primeiro mês é que você desiste... A dúvida. Sim. Você vê uma semana, não teve mudança, fala, vou parar com isso daqui, né? Tô me privando de tudo e não vejo o resultado. Mas aí quando você passa um mês, já começa a sentir, aí 2 meses, você fala, caraca, agora tá melhor, assim. Aí quando você vai chegando perto da competição, aí as pessoas, elas vão falando pra você. Eu lembro de te ver assim, fino. super fininho. Não, começa a aparecer o osso aqui, Aí aqui tá não sei o que, as pessoas vão falando pra você, tá magro, hein? Aí tem pessoas que suas veias aparecem, né? Muito. Você com as veias assim, muito destaque. Então, você acha que essa mudança na alimentação que foi chave para você ter um bom resultado no ano passado? Sem dúvida. Além dos treinos, claro. Não, os treinos ele já fazia, né? Mas a alimentação e o sono, né? Eu tive que organizar legal a minha... Putz, mas com 3 moleque? Renata, né? Renata maravilhosa. Ela é demais. Ela é meu braço direito, cara. Muito desse troféu, desse resultado é Renata. Muito.
Tanto que, assim, quando eu ganhei Kona, né, Essa é a importância de ter um companheiro, uma companheira do seu lado, né? demais. Quando eu ganhei Kona, tava o Roná, né, e a Tina, uns amigos lá que foram torcer, e aí eu ia para San Jorge. E aí eu falei, Roná, leva essa cumbuca, porque lá o troféu é uma cumbuca gigante, assim, com colar, né? Que legal. E aí leva para eles. Cara, quando ele chegou na minha casa, ele fez um vídeo, tal, não sei o que, ó, tá chegando aqui. Eu até me emociono, porque você fala, caracas, vocês têm muita parte disso. Muita parte disso. Então, assim, segura essa cumbuca aí, que eu vou em busca do próximo troféu, que era o troféu do Ai, meio. até eu me emocionei, porque é isso mesmo, né? Muito. Família, Aí, ela é você a vê, base. eu vi aquela cumbuca ali, eu falei, cara, metade do plano já foi. Agora vem a outra metade. E aí, quando eu ganhei lá, putz, foi uma sensação, eu fico emocionado, porque a sensação é maravilhosa. Tudo que você fez, toda a força que você teve das pessoas que estavam próximas de você, cara, a vitória é nossa, não é minha. É do meu fisioterapeuta, é da minha massagista, é do meu, né, a pessoa que me ajuda com a parte mental, é minha mulher, é meus filhos. Seus alunos. Meus alunos, que baita força, imagina, ninguém ficou lá, falou, cadê minha planilha? Não, tentei preparar tudo, organizar tudo para, e eles me deixaram super tranquilo. Então, assim, voltar com essas 2 vitórias foi, assim, a realização de um sonho mesmo, sabe? demais. Falar, deu tudo certo, deu tudo certo. E compartilhar isso com as pessoas, nossa, é uma sensação maravilhosa. E eu acho isso incrível, o que o esporte proporciona, bato de novo dessa tecla, porque você não precisa ser o campeão mundial do Ironman para viver isso, sabe? É essa jornada de você, de repente, estar com sobrepeso, e a jornada, por isso que eu falo da jornada, em 6 meses, em 1 ano, muita coisa acontece na vida de uma pessoa, né? E quem é que está do teu lado? Eu falo que são as pessoas que vão estar na linha de chegada. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu marido, a sua esposa, seu irmão. São pessoas que vão te esperar ali. Então, você não está sozinho. Você está levando pessoas junto com você. E as pessoas, quando a gente fala de campeões e tal, acham que nossa, não é. O fato de você passar por essa jornada, não desistir e chegar lá, colocar a tua medalha, nossa, é incrível. Só você sabe que você passou por tudo Cada um tem uma para história, chegar né? lá. Né? Então, Cada um tem sua história, isso que é legal. é muito poderoso, o esporte é muito poderoso. Por isso que você que está em casa e, sei lá, sempre se questiona, ai, não é para mim, ai, eu tenho vergonha. Porque às vezes eu falo, principalmente com as mulheres, eu tenho vergonha de sair para correr, ou de correr na esteira, eu acho que eu estou errado. Esquece essas vozes, silencia e foca em quem está do seu lado, quem são as pessoas que vão se orgulhar, que vão estar junto com você, porque isso é muito poderoso. Depois disso, o que dá? Você é capaz de fazer tudo. Empodera demais, né? Isso é muito forte. Eu vou falar uma coisa muito rápida aqui, Oval, porque assim, Edu, aconteceu comigo na minha casa. Minha esposa engravidou dos meninos, gêmeos, e aí ela, um corpo bacana tal, engravidou, você sabe que não tem jeito, né, meu? Gravidez, amamentação, né? Muda o corpo. Muda o corpo. Muito. E eu queria que ela, vamos na nutricionista, vamos tentar fazer uma atividade. E ela, não. Tipo, ela foi mãe. Tô bem. Foi mãe. Queria estar ali. E aí eu, colocando pressão. Chegou um ponto que eu falei, opa, tô fazendo errado. Deixa quieto. Deixa ela ver. Era o momento dela. O momento dela, pum. E aí, ela foi, né? Chegou um ponto que ela, eu via mal. Eu vi mal, muito mal, assim. A saúde também vai sendo prejudicada, a cabeça, né? Cabeça. Aí chegou um ponto que ela falou assim, tem uma academia aqui no bairro, eu vou começar a academia. Eu falei, sério? Ótimo. Aí ela falou, tá, não sei o que, ia começar, beleza. Aí cá comigo, eu falei, ela vai ficar, sei lá. Você vê, como eu, parceirão dela, duvidei dela. Uhum. Falei assim, ela vai começar aí, vai dar, sei lá, 1 mês, ela vai parar. Uhum. Ela começou o negócio e não parou mais. Segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 da noite, todas as semanas. Não falhou. Resumindo, em 1 ano ela perdeu 17 quilos. Nossa! É outra mulher, o astral dela, a confiança nela, a autoestima, na lua. A saúde é muito beneficiada, mas
você se olhar no espelho, em qualquer que seja, né? Mas eu acho que a saúde ali no momento, você olha e fala, tô muito bem, isso é fantástico, né? Gostoso demais. Com a pessoa que está perto, próximo de você, você fala, meu, que legal. Eu vi uma foto dela esses como- dias, ela tá linda. Tá. Linda, linda, linda. E como foi? Você foi lá depois pra outra prova do 70.3, né? St. George. San Jorge. E daí você ganhou. Não, antes disso, como é que é? Tipo, você ficar sabendo que você é o campeão mundial, assim. É logo Porque você na nunca hora. Não, Não, é logo cruzou na chegada, já falam? Ele já sabia, né? Já, porque assim, no final da prova, nos últimos 10K, quando eu saí para correr, eu levo um kit de carboidrato, de eletrólitos ali, e outro de um a mais, né? O que aconteceu? Eu só levei um, esse reforço a mais eu não levei. E aí, quando eu saí para correr, eu falei, ferrou. E na prova, você tem que levar o que você tem. Ninguém externo pode te dar. Aí eu falei para um amigo meu, eu vou precisar de cápsula de sal no quilômetro 30. Derruba aí no chão. Meu, faz alguma coisa, né? Mas eu vou precisar dessa cápsula de sal no quilômetro 30. Me encontra no final da Energy Lab, que é o último trecho, os últimos 10K para a linha de chegada. E aí, resumindo, nos últimos 10K ele estava lá. Quando eu saí do Energy Lab, faltando 10K, ele falou assim, tá tudo bem, Bramir? Eu falei, tá tudo bem. Aí, tipo, esquece a cápsula de sal, porque eu já tava bem assim, né? Aí, bem assim, numas, né? Eu tava meio mas eu não, mas eu últimos não, 10K de uma mas não prova precisava longa. de cápsula de sal, porque eu conseguia administrar ali e tomei a suplementação da prova. Aí ele falou assim, Bramir, você tá em primeiro lugar, 2 minutos na frente do segundo e 3 minutos na frente do terceiro. O segundo está correndo igual você, só que o terceiro está correndo Forte. um pouco mais rápido que você. Aperta. Aí o você cara falou, comigo, meu putz, Deus do céu, que vai que ser os 10 sobrou? quilômetros da minha vida, cara. Eu tava correndo a 4h30. Eu falei, meu, ferrou, porque eu tava coração bom, mas as pernas já destruídas. E aí você vê que é um mental. Você fala, meu, agora é a hora. Agora é a hora da verdade. Vai. Aí eu começava a fazer a cada 1.600, né? Com pós-hidratação. Só sei que no finalzinho o pessoal falou assim, vai, Belarmino, o cara tá 1 minuto e pouquinho de você. Faltava 2K. Aí eu apertei, eu soltei tudo. Aí no finalzinho eu já via que, meu, o cara não vai correr tipo, para baixo de 3,50, porque eu já tava correndo para isso no final. Meu Deus. Não vai correr mais rápido que isso. Aí quando eu cruzei, eu falei, meu, Terminou. a sensação é muito boa, porque você vai deixar tudo. Cara, vai além no campeonato mundial. Você vai deixar uma gota de energia no corpo? Eu costumo falar, não deixo nada, nenhuma gota de energia. Quando eu cruzei, cara, eu falei, ganhei. Aí eu relaxei, assim. Só não foi perfeito, assim, porque, meu, já tinha o pessoal do controle antidoping, um pegou num braço, pegou no outro, aí já tive que, né, nem deu tempo de fazer Pra respirar. Pra nada, assim. Eu queria, falar com meus filhos, falar com a minha família, mas aí fiz o controle antidoping, voltei, aí falei com a minha família. Todo mundo, era meia-noite, acho que meia-noite e pouco, não sei o horário. Eles estavam todos acordados, a gente falou. Mas falar, meu, a sensação é maravilhosa, assim, é gostoso demais. É algo que eu nunca vou saber, porque eu jamais serei campeão de um mundial em Kona. Ano que vem a vovó vai pro Mundial. Aí eu vou pro Mundial das Aí, Maratonas. ó, maratonas. Aí, ó. Sim, sim. Daí, ó, uma coisa que eu tá jamais imaginei. Não, mas a gente viu que na categoria delas... A minha categoria é pra demais. caceta. É tipo, de 2,30. 40, mulher, 40 a 2,37, 44, 2,37. A campeã e depois... da minha frente, assim, tem trocentas. A minha categoria, você tem que fazer 3 horas e 5 para mulher. Pra Eu fiz classificar. 3 e 1 para Pra classificar. classificar, cara. Eu fiz 3 e 1, Uau. classifiquei no Japão. E a gente não sabe onde é. Eu sei que eu já estou Tem que treinando ser para 40 a lá. mais. Não 40 tem pra... Ah, os é? jovens. Muito interesse. Por isso que eu falo, legal. gente, a categoria mundial é 40 a mais, não tem jovens lá. Se você tem 30 e pouquinhos, você não será convidado, E daí, né? quando você termina o Mundial, você recebe uma medalha diferente também. Não, de Mundial. e olha, Bacana, cara. é muito louco que tem, vai até 70, 80, e você vê pessoas de 70 anos correndo para 3 horas e 15, 3 É horas muito e 20. louco. É muito louco. Como uma pessoa de 70 anos, é incrível, é fantástico. A hora que você entende que o corpo humano ele é incrível e que você preparar essa máquina para viver até os seus 70 anos muito bem vividos,
Meu, é um negócio fantástico, assim, sabe? Abre a tua cabeça. Você fala, putz, tem muita coisa pra viver ainda, né? É. Eu fui pra maratona de Osaka e eu falei, meu Deus do céu, eu vi tanta... Eu nunca tinha ido para uma maratona. Ver mais de 35 maratona, mil pessoas. Só maratona. maratona. Só maratona, isso. Eu fiz a maratona ali dentro do Iron, né? Mas a maratona pura mesmo, nunca. E eu olhava assim, meu, é muito... cada um tem a sua técnica de corrida, cada um tem o seu jeito, né? Seu ritmo, né? Cadência... E é impressionante. Eu corri ali com... Você falou eu tenho 46, né? Sim. Eu vi aí uns tiozão de 60 anos correndo comigo que eu falei, meu, eu tô a 3,50 aqui. Eu falei, não é possível. E no Japão o negócio é muito louco. Eles no correm Japão muito. É diferente. No Japão... Você vê desde uma menina de 18, você fala, como assim, né? Como assim? Rápida e até um senhorzinho, uma senhorinha. O Japão é muito louco, as pessoas correm muito lá, rápidos, né? Eles são muito bons. Meu, e eles são muito guerreiros. São. Meu, no final ali, você vê eles ofegantes, só que eles não desistem. Na raça, na raça. Então, você fala, meu, essa experiência é muito gostosa. Você fala, meu, eu precisava fazer uma maratona mesmo para sentir essa alegria, assim, sabe? De viver esse clima. Porque, meu... É muito gostoso. Eu fiquei tão feliz quanto uma prova de Iron. É incrível. Eu quero correr maratonas até 80 anos. E o Bellarmine vai fazer Ironmans até 80 anos. Exatamente. Qual que é a pessoa mais velha que já fez um Ironman, sabe? 84, se eu não me engano. Nossa. Se eu não me engano, foi um japonês, 84. Meu Deus. 84 anos. Meu eu não tenho Deus. certeza, mas é de 80... Caramba. É impressionante. Vamos fazer um ping-pong, Val? Vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer um ping-pong. Opa. Perguntas diretas. Pergunta e resposta pá. Na lata? Na lata. Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível? Kona 2022. Boa. E San Jorge também, né? Como é que foi? Depois você terminou a prova de Kona, como é que tava as pernas? Você falou, puta, depois, por que inventei 2 provas seguidas? Eu tava tão feliz que eu tinha me preparado muito bem, que eu não tava, assim, mal, sabe? Fiquei um pouquinho dolorido, mas isso até me motivou a falar assim, meu, você tá bem. Aí demorou mais uns 3, 4 dias, eu falei, não. Zerado, praticamente zerado. Você teve um negócio que você falou, antes de você continuar, Dudu, você falou que vem o pessoal do antidoping, né? Vem na sequência, eles pegam todos que ganharam, assim, ou aleatório? Então, não sei, como eu ganhei a categoria, não sei se eles já vão acompanhando pelo aplicativo, falam assim, esse que vai ganhar a categoria esse aqui 45. já pega, testa. Já testa. Eu não sei como eles fazem, né? Mas lá eu fui testado, e aí quando eu cheguei nessa linha lá, até eu queria... Os 2 melhores atletas do momento, né? O Blumenfeld e o Iden estavam lá. E não deu nem pra fazer uma selfie. Não dá, né? Imaginou fazer uma selfie, todo mundo fazendo, dando sanguinho ali, ó. Imagina só. Xixizinho compartilhado. Ia ser legal, hein? Ia ser bombar. Vamos lá. Bellarmino, se você não fosse treinador de corrida e triatlo, o que você seria? Uau! Acho que... Putz, agora você me pegou, hein? Não vale outra coisa? Talvez, acho que um dentista seria legal, assim, acho que eu ia, né, curtir. Sonho do seu pai. Acho que eu ia para essa linha, assim. Antes da prova, eu como 3 pontinhos. Tapioca com ovo mexido, tem que estar. Olha! E como é que você fez em Kona? Kona não tinha, então teve que ser pão com ovo. Não pode faltar. E depois da prova, você come o quê? Por incrível que pareça, eu gosto de comer alguma massa e uma carninha. Pensei que ia falar um hambúrguer. Pois é. Né? Um bolo. Você tem um tênis preferido da atualidade? Tenho. Mizuno Rebellion Pro. Esse aí foi uma belíssima surpresa. Esse daí... Impressionante que ele faz, né? Impressionante. Boa. Um lugar que você gostaria de correr ou fazer o triatlo? Olha, tirando, né, Kona, que é fantástico. Agora, putz, me pegou, hein? Talvez uma prova Nova Zelândia. Tem um Mundial ano que vem em Nova Zelândia, de meio, quem sabe? Passar um calorzinho.
Nice é muito bonito, mas a prova, por ser muito dura, né? Eu não gosto de subir muito, porque eu sou mais pesado. Então, né? Acho que talvez para conhecer Nice, mas para fazer prova, um lugar mais tranquilo. E qual que é a sua próxima linha de chegada? Próxima linha de chegada vai ser o 70.3 Rio, né? Que vai ser dia 9 de julho. Então, preparação para ela. Talvez faça alguma outra prova menor, né? Mas de grande porte vai ser o 73 Corrida Rio. você faz nesse meio tempo? O Rodrigo Lobo, ele me enche as paciências para eu fazer mais provas, né? Mas eu faço poucas provas de corrida, né? Já fiz New Balance, já fiz... Tá vendo? Não dá para eu fazer muitas provas, porque eu não sei correr corrida de rua. Eu fui fazer o ano passado a SP City, no quilômetro 6 eu torci o pé. Nossa. Torci o pé de não conseguir, eu só consegui pegar o Uber e voltar para Meu casa. Deus, e pode atrapalhar a sua performance. né? Mas assim, também você tem que começar, né, fazer mais, até para você ficar mais habilidoso e um olho bom para você correr em qualquer lugar, né? E você treina corredores também ou só triatletas? Mais triatletas, mais triatletas. E como é que faz para treinar com você? @Lobo Assessoria, entra lá em contato com a gente, né? Não só comigo, mas a gente tem uma equipe de 13 professores. Ah, E de legal. acordo com o seu perfil, a gente vai direcionando, né? Então, assessoria E não onde é que só o vocês Zé treinam? Belarmino, né? Oi? Onde vocês treinam? A gente tem alguns pontos de treino, né? A gente está aqui em São Paulo também no Ibirapuera. Ibirapuera, né? A gente também está na ciclovia, a gente está indo para o Parque Bruno Covas, tem a Estrada Velha também lá em São Bernardo. Então, a gente tem algumas bases de treino aqui em São Paulo. Dá para treinar virtual, online? Sem dúvida. Tem sem gente dúvida. do Brasil inteiro que treina triatlon. E do mundo também. Do a gente tem mundo, verdade. muitos Tem atletas bastante gente fora. no Nordeste, né? No Nordeste tem bastante gente. Né? Putz, E legal. fora do país também, a gente tem bastante gente. É isso aí. Corrida e triatlon. Sim, corrida e triatlo. Então, assim, não tem a desculpa de, eu tô muito longe, eu queria estar perto de vocês, né? Vai estar perto, porque a gente, por exemplo, quarta-feira a gente faz um Fala Lobo, que a gente fala um assunto técnico. É você né? nessa quarta, né? Essa quarta sou eu, a gente Vou vai entrar. falar... Isso, entra lá, a Eu gente vai vi. falar sobre, né, a trajetória, quando você pensa em fazer um Ironman, né? Desde da sua iniciativa até chegar ao Ironman, a gente vai falar sobre o Ironman, mas a gente traz nutricionista, traz psicólogo. Ah, eu não né? vou entrar, não. Por exemplo, Vai o que Marilson dá já, vontade. já participou de um Fala Lobo, você já participou. Eu não. Não! Não, eu já entrei só e... Não é e possível. falei, Vou falar com o Rodrigo Lobo, você vai ter Fala que... de maratona. Verdade, Exato. vamos falar de maratona. Pronto. Perfeito. Pronto. Belarmino, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Parabéns aí pelas suas conquistas. Eu que agradeço. Obrigado Muito legal a mesmo. tua história. A história é, nossa, emocionante. Muito Valeu boa. mesmo. Obrigado pelo convite aí. Espero que o pessoal goste. E estamos aí para curtir o esporte, que é a coisa mais maravilhosa que tem aí do mundo. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Compartilhem esse podcast. Tenho certeza que é inspirador para muita gente. E também todas as sextas-feiras, né, Val? A gente tem um episódio novo no YouTube e no Spotify a partir das 19 horas. Vai no seu longão, vai no dia a dia, vai andar de carro, também vai ficar muito tempo no trânsito, vai escutando. E, pessoal, sigam a gente no Spotify. A gente tá com bastante seguidores no Spotify, muito legal. Sim. A gente já ficou em segundo, Val. Segundo podcast Em esporte. de esporte. Pra cima dos de futebol. Olha só. Futebol, atletismo tá... O esporte, né, de corrida, enfim, é muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu. Abraço a todos. Tem certo.